Voltamos então, pessoal, no nosso terceiro bloco de Direito das Sucessões e vamos dar início agora ao estudo do artigo 1829 seguintes, que trata da ordem de vocação hereditária. Então, estamos na sucessão legítima, em que não temos um testamento para orientar para quem e como vai ser deferida a herança, então seguimos a orientação normativa, né? Ou seja, a previsão legal de quem herda, como herda e quanto herda. Vamos relembrar quem são os herdeiros necessários e os herdeiros legítimos para conseguir compreender a lógica do artigo 1829. Primeira lembrança que nós temos que ter é que o artigo 1790 do Código Civil, que disciplinava a sucessão na união estável, foi declarado inconstitucional pelo STF. E com isso, a união estável passou a desfrutar do mesmo regime sucessório do casamento. Então, para fins sucessórios, tanto faz se eu vivo numa união estável ou no casamento. Os meus direitos hereditários serão idênticos aos do cônjuge sobrevivente. Então, sempre que eu falar em cônjuge ou em casamento, ouçam também, leiam também, união estável, tá? Essa decisão, inclusive, na modulação de efeitos, além de ter equiparado os regimes sucessórios entre casamento e união estável, ela aplicou o novo entendimento a todas as sucessões cuja partilha não tivesse sido ultimada até a data em que a decisão começou a produzir efeitos, tá? Então, importante vocês saberem isso, porque todas as sucessões, independentemente de quando abriu a sucessão, o marco temporal para aplicação do novo entendimento ou do entendimento seguinte era a ultimação da partilha, tá? Pois bem, quem são herdeiros necessários? A partir da inconstitucionalidade do 1790, são os descendentes, os ascendentes, cônjuges e companheiros. Portanto, se eu vivo em união estável ou se eu estou casado, o meu cônjuge ou companheiro, se eu não estiver separado de fato ou judicialmente, será meu herdeiro necessário. O que muda dependendo com quem se dá a concorrência sucessória? A forma como essa pessoa vai herdar e o seu quanto, tá? O seu quinhão. Agora vamos compreender o artigo 1829. O 1829, ele prevê o chamamento de herdeiros legítimos na herança, para que tomem, que recebam o seu quinhão hereditário. Portanto, além dos herdeiros necessários, poderão ser chamados a suceder os herdeiros legítimos. Quem são os herdeiros legítimos? Além dos necessários, os colaterais, até o 4º grau, inclusive, ou seja, até os meus primos. Vamos relembrar os colaterais? 2º grau são os irmãos, 3º grau são sobrinhos e tios, nessa ordem de preferência, e 4º grau, os primos. Os colaterais não são herdeiros necessários, portanto, eles somente serão chamados a suceder, não havendo herdeiros necessários e não havendo testamento que os exclua da sucessão. Porque para que meu irmão ou minha irmã não herdem, basta que eu faça um testamento sem sequer mencionar o seu nome, já que, nesse caso, eu vou poder dispor de 100% dos meus bens. Vamos chegar lá, começando pelo inciso 1, porque dentre os herdeiros necessários, os preferenciais são os descendentes, que herdam em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não havendo descendência, a herança defere-se para a ascendência, que concorre também com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não havendo
nem a ascendência, o cônjuge ou companheiro serão herdeiros universais. E, por fim, não havendo cônjuge nem companheiro, a herança vai se deferir aos colaterais. Primeiro, aos irmãos, não havendo irmãos, aos sobrinhos, não havendo sobrinhos, aos tios, não havendo tios, aos primos. Não havendo primos, herança jacente, tá? Vamos à concorrência sucessória da descendência com o cônjuge companheiro. Por quê? Porque eu não preciso analisar com vocês a concorrência entre irmãos, porque os filhos herdam de forma idêntica, assim como os netos herdam de forma idêntica uns aos outros. Não pode haver discriminação, e vocês sabem disso. Então, a gente não precisa simular aqui a sucessão entre irmãos, porque eles vão receber um quinhão idêntico. O que realmente muda é se os descendentes, irmãos, netos, bisnetos, estão concorrendo com o cônjuge ou companheiro do decujus. Aí sim, vai depender do regime de bens desse casamento, dessa união estável, e também da existência de bens particulares ou bens comuns. Então, a gente vai analisar caso a caso. Disciplina o inciso 1 do 1829 seguinte, que a herança defere-se à descendência em concorrência com cônjuge, leia-se também companheiro, exceto se o decujus fosse casado no regime da separação legal de bens. E aí vamos voltar lá para as aulas de direito de família. Se o decujus era casado no regime da separação legal de bens, existe o direito de meação, por força da súmula 377 do STF, porém, o cônjuge sobrevivente vai pegar sua meação e vai embora. Ele não vai concorrer na sucessão, se estiver concorrendo com a descendência, tá? Muito bem. Se for casado no regime da comunhão universal de bens, também não vai concorrer na sucessão do cônjuge. Isso não significa, cuidado, que o cônjuge não seja herdeiro, ele é herdeiro. Só que na concorrência com a descendência, ele não vai herdar. Bom, por que na comunhão universal ele não herda? Porque na comunhão universal, todos os bens são comuns. Como todos os bens são comuns, eu só tenho direito à meação. Porque se eu sou a cônjuge sobrevivente, o que vai acontecer? Eu vou ter direito a 50% de todo o acervo patrimonial. E tudo que sobrar vai para descendência a título de herança. Então, eu não recebo quinhão hereditário dos bens comuns. Eu recebo dos bens comuns meação. Então, a regra, na verdade, do legislador é essa. Cônjuge sobrevivente herda dos bens particulares e recebe meação dos bens comuns. E é por isso que tem um terceiro elemento no inciso 1 do 1829, que é o seguinte: se o cônjuge sobrevivente era casado no regime da comunhão parcial de bens, ele só vai herdar se sobrarem bens particulares. Agora vamos ao caso concreto. Sou casada no regime da comunhão parcial de bens. O meu cônjuge tem bens particulares, bens exclusivos, mas nós também temos bens comuns. Se nós temos bens comuns, o que significa? Que dos bens comuns eu vou receber meação e que dos bens particulares eu vou receber um quinhão hereditário. Mas imaginem que esse cônjuge não tenha deixado bens particulares, apenas bens comuns. Ele só adquiriu bens onerosamente na constância da união. Nesse caso, não há quinhão hereditário. Eu não vou receber herança, porque só existem bens comuns, e dos bens comuns eu recebo meação. Então, eu vou pegar minha meação e vou embora.
e o restante da meia-ação vai para a descendência. Se, ao contrário, só restaram bens particulares, nós não adquirimos bens comuns, em que pese fôssemos casados no regime da comunhão parcial. Nesse caso, eu não vou ter direito à meia-ação, mas eu vou ter direito à herança. Como é que ocorre a concorrência sucessória com a descendência? E agora a gente vai simular, eu vou compartilhar aqui os meus super desenhos com vocês, profissionalizei um pouquinho mais agora, tá? Então, temos aqui A, B, C, D, E e F. Uma família que tem um pai, que tem uma mãe, e que tem aqui 4 filhas. E coloquei 4 filhas para facilitar o meu desenho, inclusive, tá? E aí, nós vamos assumir agora que esse pai faleceu, tá? Então, esse pai virou uma estrelinha, tá? Faleceu. Quando esse pai falece, o que que nós temos então? Temos os herdeiros. Então, temos a cônjuge. Eu só vou aumentar aqui a letra para ficar melhor, né? Então, temos a cônjuge. E aí, precisamos saber qual é o regime de bens para saber se ela herda ou só recebe meia-ação. Temos C, D, E e F. Até vou botar em letras garrafais para ficar mais fácil a compreensão, tá? Muito bem. Como é que eu sei se cônjuge vai herdar, não vai herdar? Como é que se dá? Eu preciso primeiro saber qual é o regime de bens, né? Então, vamos lá. Regime de bens, para saber também analisar quais bens essa pessoa deixou. Nós vamos usar o regime da comunhão parcial de bens. E nós vamos assumir que o de cujos tenha deixado bens comuns e bens particulares. E aí eu sempre gosto de orientar vocês a fazer o seguinte: bens comuns e bens particulares. Façam uma tabelinha, tá? E aí na tabelinha vocês dividam o que é comum e o que é particular, que fica mais fácil de saber sobre o que tem herança e sobre o que tem meação, tá? E aí, vamos supor, vou fazer um número arredondado, que tenha ficado 100 mil reais de bens comuns e que tenha ficado 200 mil de bens particulares. E aí nós já sabemos o quê? Que a cônjuge vai receber meação dos bens comuns e um quinhão hereditário dos bens particulares. Vamos então agora só distribuir essa sucessão. O que caberá à cônjuge? Meação e herança, porque existem bens comuns e particulares. Como é que funciona aqui? Na meação, ela vai receber 50 mil a título de meação dos bens comuns, mas ela também tem um quinhão hereditário. Sobrou 50 mil dos bens comuns, correto? Dos 50 mil de bens comuns que sobrou, eu vou dividir entre estas 4 filhas. Então, as filhas vão receber o saldo da meação na proporção de 1/4 para cada uma, tá? Pronto. Resolvemos os bens comuns. Agora temos os bens particulares. Temos 200 mil reais de bens particulares. Como que eu faço a divisão? Bom, vejam que esta descendência, ela é uma descendência comum, ou seja, elas são filhas tanto do de cujos quanto da cônjuge sobrevivente. Quando o cônjuge sobrevivente está herdando com a própria descendência, ela tem direito de reserva de 1/4 da herança.
portanto, este direito deverá ser garantido, tá? Deverá ser garantido. Como que eu garanto este direito a ela? Dos 200 mil, eu tiro 1/4 para ela. Quanto é 1/4 de 200 mil? 50 mil reais dos bens particulares a título de herança. Esta cônjuge vai receber 100 mil reais, 50 a título de meação, sobre o qual, inclusive, não incidem impostos de transmissão, e 50 mil a título de herança, que é equivalente a 1/4, é a reserva de 1/4, tá? Sobraram 150 mil reais, que eu vou dividir, né, entre as filhas. Então, 150 mil reais, que eu vou dividir por quarto. Cada filha vai receber mais 1/4 da herança dos bens particulares. Agora, nós vamos fazer uma outra simulação, tá? A simulação é a seguinte. Perdão, eu achei que isto fosse uma borracha. Mas, prof. Apanhando para o desenho. Então, vamos lá. Se, por acaso, esta mulher não for mãe destas filhas, ou seja, se a descendência for exclusiva do decujus, não haverá reserva de 1/4 da herança. Não havendo reserva de 1/4 da herança, esta cônjuge vai receber os seus 50 mil de meação e o saldo da meação será dividido entre as herdeiras, entre as filhas. Até aí tudo bem. Mas os bens particulares de 200 mil serão divididos equitativamente por cabeça entre a cônjuge e as filhas. Portanto, cada uma vai receber 1/5 dos bens particulares a título de herança. Então, a cônjuge vai receber 1/5 e as filhas também vão receber 1/5, ok? Dos 200 mil a título de herança, tá? Isto é no caso do regime de bens ser da comunhão parcial. Agora, vamos simular o regime de bens da separação. Porque se eu tenho o regime da separação convencional de bens, e aí vejam que eu estou falando da convencional, aquela que resulta de pacto antenupcial, que as pessoas escolhem o que é meu, o que é teu é teu. Aí, o que eu não vou ter? Os bens comuns. Eu só vou ter bens particulares. E aí, até aqui eu vou corrigir o valor para ficar mais fácil o nosso cálculo. Vão ser 250 mil reais. Para ficar mais fácil a nossa divisão. Então, olhem só. Nós temos, sim, ainda esta situação em que os filhos, ou melhor dizendo, as filhas, são exclusivas do decujus, e sendo elas exclusivas do decujus, eu não tenho reserva de 1/4 da herança. Como é que vai ficar esta herança? Essa é a mais simples de todas. Eu vou dividir a herança entre 5 pessoas. 1/5 para cada herdeira. Então, a cônjuge vai receber 1/5, C, D, E e F, 1/5 cada uma também. Porque se só existem bens particulares, porque o regime de bens é o da separação,
Então, só existe, direito de herança para a cônjuge. E aí ela vai disputar a herança por cabeça com as enteadas. Situação 2. Estas filhas não são apenas do decujus, são filhas comuns. Sendo filhas comuns, o que eu tenho? Reserva de 1/4. Então, com a descendência comum, reserva de 1/4 da herança. Se eu tenho a reserva de 1/4 da herança para a cônjuge, o que eu vou fazer? Vou aqui. Apagar este cálculo. E vou deferir para a cônjuge 1/4 da herança e vou deferir para as filhas 3/4 da herança, sendo que eu vou dividir 3/4 da herança por 4. Então, tudo que sobrar, 75% da herança, vai ser dividida entre as 4 filhas. Isso porque eu reservei 1/4 da herança para a cônjuge, tá? Agora, voltando então, aqui, vamos interromper o nosso compartilhamento. Voltando agora para falar da sucessão na ascendência. Então, supondo agora que nós não temos descendência. Nós temos cônjuge, temos companheira, mas não temos descendência. Nós temos ascendência. Então, é o caso da cônjuge estar concorrendo com sogro e sogra. Nossa primeira situação é essa. Estou concorrendo com o meu sogro e com a minha sogra. Agora, a herança independe do regime de bens. Ou seja, sou casado no regime da separação obrigatória. Eu concorro com os meus sogros na sucessão do meu cônjuge? Sim. Sou casado no regime da comunhão universal. Eu concorro na sucessão com os meus sogros? Sim. Sou casado no regime da comunhão parcial e não sobraram bens particulares. Eu concorro na sucessão do meu cônjuge com a ascendência? Sim. Então, o regime de bens, enquanto fator determinante de concorrência, ele só faz diferença quando eu estou concorrendo com a descendência. Mas, estou concorrendo com a ascendência. Interessa saber o regime de bens? Sim, porque eu adiantei para vocês que sobre a meação não incide imposto de transmissão. E mais, eu não posso abrir mão da minha meação, aquele patrimônio é meu. Então, sempre interessa saber o regime de bens, ainda que eu esteja concorrendo com a ascendência, porque eu tenho que resguardar a minha meação em primeiro lugar. Então, como é que vai funcionar? Se eu tiver direito de meação, eu vou separar a meação de todos os bens deixados e da meação, 50% é meu. Tudo que sobrar é herança. E de tudo que sobrar, eu vou concorrer com o meu sogro e a minha sogra, na proporção de 1/3 para cada um. Então, minha sogra vai receber 1/3, o meu sogro vai receber 1/3 e eu vou receber 1/3. Então, eu recebo 1/3 mais a minha meação, 50% dos bens comuns, e eles recebem 1/3 cada um do patrimônio que restou, do patrimônio que sobrou. Muito bem. Se a minha sogra já faleceu ou o meu sogro já faleceu, então eu estou concorrendo com apenas um deles, ou com o sogro
ou com a sogra. Como funciona? Nesse caso, eu recebo a minha meação e de tudo que sobrar, eu recebo a metade e a outra metade vai para o meu sogro ou para a minha sogra. Depende de quem está vivo, ok? Então, o meu quinhão aumenta para 50%. Eu também terei o direito de ficar com 50% dos bens que restaram se eu estiver concorrendo com um grau maior de ascendência. Então, eu não estou concorrendo com o meu sogro nem com a minha sogra, mas sim com os avós do meu marido. Então, nesse caso, eu recebo a minha meação, se tiver direito, e de tudo que sobrar, eu fico com a metade. Supondo, sobraram 100 mil reais. Era tudo que meu cônjuge tinha, 100 mil reais. 50 mil é meu por meação, direito de meação. Beleza. Sobrou 50. Desses 50 que sobraram, eu tenho direito a metade por direito de herança. Só porque eu estou concorrendo com um grau maior do que o primeiro. Ou seja, segundo grau de ascendência. Então, eu vou receber mais 25 mil a título de herança. E vão sobrar outros 25 mil. E agora nós temos uma modificação, porque a herança agora ela passa a ser deferida por linha de parentesco e não por cabeça. Então, desses 25 mil que sobraram, a metade vai para a linha paterna e a outra metade vai para a linha materna. Carol, eu tenho um avô na linha paterna. Ok, aí ele vai herdar tudo. Carol, eu tenho um avô na linha paterna e os 2 avós na linha materna. Então tá, vamos lá. Sobraram 25 mil reais, que é a herança dos avós. Como é que eu divido? 12,5 para a linha paterna. Vovô, que é o único vivo na linha paterna, vai herdar sozinho os 12,5. Na linha materna, eu tenho vovô e vovó, que terão que dividir os 12,5 entre os dois, porque os dois estão vivos e a herança se dá por linhas e não por cabeça. Deu para entender? Muito bem. Encerramos assim este bloco, então, sobre a ordem da vocação hereditária na ascendência. Já voltamos para falar sobre a continuação, né? Ou seja, terminamos os herdeiros necessários e agora vamos para os colaterais. Então, como se dá a sucessão quando não há ascendente nem descendente e na inexistência de cônjuge ou companheiro, porque nesse caso, não havendo ascendência, a herança se defere exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que vai virar herdeiro universal. Não havendo cônjuge ou companheiro, eu começo a chamar os colaterais. Chamei os irmãos, então chamei os colaterais. Chamando os colaterais, como é que funciona? Já voltamos no próximo bloco para tratar da sucessão entre os colaterais e outras questões envolvendo a sucessão legítima. Para nos 2 últimos blocos trabalharmos a sucessão testamentária. Até daqui a pouquinho.